Bem, mas nem sempre foi assim. O número de espécies no planeta Terra oscila durante a história, ou melhor, durante o tempo geológico. Isso ocorre devido a dois processos evolutivos, a especiação e a extinção. A variação nas taxas desses dois processos é responsável por aumentar ou diminuir o número de espécies existentes. É isso que mostra esse gráfico sobre a biodiversidade no éon atual, o Fanerozoico. O Fanerozoico começou há aproximadamente 541 milhões de anos, e foi nesse éon que ocorreu a grande explosão de vida no nosso planeta, em um tempo muito curto em comparação com a idade da Terra. É possível notar no gráfico o aumento da biodiversidade global ao longo dos períodos geológicos, mas também grandes perdas de espécies nos eventos conhecidos como extinções em massa. Paleontologistas identificaram nos registros fósseis essas perdas repentinas de diversidade e as usaram para dividir os períodos geológicos. Por isso, geralmente as extinções em massa ocorrem na transição entre os períodos, quando há uma dramática queda no número de espécies e uma gradual origem de novas espécies. Agora que já sabemos da enorme quantidade de espécies diferentes que existem na Terra e da importância que essa diversidade tem para a vida no nosso planeta, é natural perguntar o que exatamente é uma espécie e como eu posso diferenciar uma espécie de outra. Para esses questionamentos, diversos cientistas procuraram respostas ao longo do tempo. Eles queriam descobrir quais elementos eram mais importantes na hora de delimitar as características de uma espécie, apenas suas características físicas, seus padrões de reprodução ou sua composição genética. Na realidade, o mais comum na hora de distinguir espécies é observar as suas características morfológicas, ou seja, como eles se parecem. Muito da variedade entre espécies pode ser observada apenas a olho nu. Em alguns casos, porém, análises mais detalhadas são necessárias para avaliar, por exemplo, espécies novas que se parecem muito com outras, ou populações de uma mesma espécie que ainda assim apresentam uma série de diferenças físicas. Já para o estudo e a classificação formal das espécies, o conceito mais comum é o biológico. Ele diz que as populações pertencem a espécies diferentes quando seus indivíduos não conseguem cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Para além desses dois modos de definição de espécie, o fenotípico, que leva em conta a morfologia, e o biológico, que leva em conta os padrões de reprodução, existem outros conceitos, como o ecológico, que diz que uma espécie é o conjunto de organismos que explora determinado nicho ecológico, ou seja, que possuem estrutura corporal e padrões comportamentais semelhantes, e justifica essa classificação afirmando que as forças evolutivas e as forças ecológicas são que tendem a reunir esses organismos nos agrupamentos distintos que nós chamamos de espécies. Created using Powtoon.